Bom, vamos falar sobre esse assunto com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, que já está ali a postos com a Hannah Arendt, muito pensativa atrás dele. Acho que ela não gostou muito disso não, dessa briga, dessa confusão hoje, viu, Reinaldo? Não gostou, né? O que você achou? Faz sentido esse pedido, essa petição de impedimento do Procurador-Geral da República em relação ao Gilmar Mendes, nos casos que envolvem o Eike Batista? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Acabei de ouvir o Boris falar. Eu pessoalmente, acho que não faz nenhum sentido. Até porque eu demonstro hoje no meu blog, num furo modesto, 2 furos, que quem tem que se declarar impedido é o próprio Rodrigo Janot. Vamos lá. As pessoas podem e devem se declarar impedidas segundo as regras do Código de Processo Penal, já que é matéria penal. Isso é regulado, eu falei isso aqui no dia 28, isso é regulado pelo artigo 252 do Código. E lá não consta este impedimento. Senão, seria preciso, aliás, leiam o artigo, que cada ministro, ao decidir, perguntasse para todos os seus parentes em que escritório trabalha e tivesse a lista de todos os clientes. Bom, o Sérgio Bermudes é advogado da área civil, o processo é da área criminal. Portanto, uma coisa não contamina a outra. Mas o Rodrigo Janot resolveu, né? Aplicar ao Gilmar Mendes, pedir que se aplique ao Gilmar Mendes, o inciso 8º do artigo 144 do Código de Processo Civil, que aí sim diz que se um familiar trabalhar no escritório, não pode atuar. Acontece que um código só pode ser usado no lugar do outro quando este outro é omisso a respeito, e não é o caso. Então a gente vai esclarecer tudo aqui. Eu estou aqui com a minha querida Hannah Arendt, que ficará sempre na parede, né? Porque foi quem melhor pensou a questão do totalitarismo, mas abaixo eu estou com o Tocqueville, né? Que escreveu um livro fundamental chamado A Democracia na América, né? Um pensador do século XIX. E o Tocqueville tem uma frase que eu aprecio muito, e que eu vou exercer aqui agora. Os males da transparência se corrigem com mais transparência. Os males da democracia se corrigem com mais democracia. Então vamos jogar mais transparência no companheiro Rodrigo Janot, companheiro procurador-geral, com todo respeito, claro. Reinaldo, hoje no seu blog você revelou 2 bombas justamente sobre Janot. Será que nós estamos numa praça de guerra, Reinaldo? Olha, Boris, boa noite, tem muita gente, de novo, boa noite, tem muita gente querendo fazer praça de guerra, não deveríamos estar. Até porque o Ministério Público não é poder. O Ministério Público não é um dos poderes da República. Não é? O Ministério Público, na prática, é uma extensão do Executivo e com algumas prerrogativas. Né? Não obstante, os procuradores estão buscando já desmoralizar o Congresso em alto grau, e isso não tem nada a ver com combate à corrupção é outra coisa. Buscam permanentemente desmoralizar o Executivo e agora chegou a vez do Judiciário. Bom, o Janot sabe que não existem razões para o Gilmar Mendes se declarar impedido do ponto de vista técnico. Eu até compreendo isso que você diz. Olha, ele não é obrigado, mas ele deveria fazê-lo. Então, Boris, tem de ser tornado sem efeito, pelo mesmíssimo critério, todas as petições do Janot pedindo abertura de inquérito no caso Odebrecht. Por quê? Porque a filha do Janot, a doutora Letícia Ladeira Monteiro de Barros, é advogada da Odebrecht. No caso da Braskem. Mas mais do que isso, ela é advogada da OAS também. E eu dei uma escarafunchada hoje de manhã e eu vi que ela tem alguns dos clientes mais estrelados da República. Ela deve ser competentíssima. Quando um estrelado da República, um potentado, pensa no advogado, fala, vou procurar a doutora Letícia. Porque ela é filha do Janot? Não, é porque ela é muito competente. Então, como é que o Janot, tendo a filha advogada, aí sim, nesse caso, é impedimento. Porque a mulher do Gilmar não é advogada do Eike Batista. Mas a filha do Janot é advogada da Odebrecht e é advogada da OAS. Quando eu publiquei a primeira matéria, ele soltou uma nota dizendo, eu nem atuei no caso OAS. É uma verdade parcial, né, procurador? Porque o senhor cancelou, por exemplo, a delação no ano passado do Léo Pinheiro. Ou eu estou enganado? Não, eu não estou enganado. Isso é fato. Não é?
Então o senhor atuou. Agora, no caso da Odebrecht, a sua nota, inclusive, foi precipitada porque o senhor não sabia que eu tinha segunda matéria. E a segunda matéria dizendo que ela é advogada da Odebrecht. E no caso Odebrecht, o senhor não só atuou, como, com todo respeito, procurador, o senhor pintou e bordou. Pois é, né, Reinaldo? Isso porque a gente está falando só da parte jurídica, mas a gente sabe que essa briga tem um pano de fundo político imenso, né? A briga entre alguns membros do Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público, grande parte do Ministério Público, foi o que o Boris falou. Isso sim pode ter alguns efeitos nefastos, ou para a Lava Jato ou para a nossa democracia, a depender do desenrolar aí dessa confusão. Mas eu queria mudar de assunto, até porque amanhã ninguém vai se lembrar de nada disso, porque todo mundo só vai querer saber do depoimento do Lula ao Sérgio Moro, que vai acontecer sim nesta quarta-feira. O TRF, Tribunal Regional Federal, indeferiu o pedido da defesa do Lula, manteve o depoimento para amanhã. E tem gente já perguntando se o Lula pode ser preso. Pode? Não. Eu sei que muita gente fica revoltadíssima com isso. Não é? Olha aqui, as pessoas podem ser presas antes de condenadas em 4 circunstâncias, eu já disse isso, o artigo 312 do Código de Processo Penal. Para a manutenção da ordem pública, para a manutenção da ordem econômica, em benefício da instrução criminal, no mexer com prova e testemunha, e se houver risco de fuga. Portanto, o Lula não incorre em nenhuma dessas coisas, preso não. Vai haver amanhã manifestação em Curitiba, espero que seja tudo pacífico. Né? Agora, existe uma exacerbação de ânimos despropositada. Para encerrar, o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília mandou buscar alguns documentos do Instituto Lula. Ele achou pouco, ele mandou suspender as atividades do Instituto Lula. Numa democracia, você não suspende atividades de entidades assim, sem mais nem menos. Um mandado de busca e apreensão pode ser feito com o Instituto funcionando. Então, na verdade, o que nós temos hoje é um excesso de incendiários, de irresponsáveis, de pessoas que não percebem que sim, o país que começa a se recuperar pode voltar a afundar em razão da irresponsabilidade política. Por isso eu digo tudo aqui com clareza, porque afinal de contas o Tocqueville está aqui me dizendo, aí, caiu a coisa aqui. O Tocqueville está aqui me dizendo que os males da transparência se corrigem com mais transparência e da democracia com mais democracia. A justiça tem de ser mais transparente também. E não pode tomar decisões destrambelhadas que só excitam as ruas. Um juiz tem de ser responsável. Reinaldo, obrigado e até amanhã.